dinheiro aos olhos dele. Não deixe de fazer a obra. Não recue. Não pense que Deus não está vendo aquilo que você faz. Mas faça com toda a tua força. Faça com todo o teu querer, com toda a tua vontade. Mas sempre sendo reverente a esta palavra e aos seus. Amém? Nós vamos orar em nome de Jesus pelo pão, e o diácono vai te servir. Eu vou pedir para que a igreja fique de pé. Amém, queridos? Você vai me ajudar em nome de Jesus na celebração da Santa Ceia do Senhor. Amém, queridos? Se você é igreja e ouviu, você fica de pé. Se você não pode ficar de pé por algum motivo, não tem problema. Mas se você pode, fica de pé, fecha os seus olhos e eleva os teus pensamentos e a tua oração ao Senhor nosso Deus. Deus amado e bendito está aqui. Teus filhos, tuas filhas, teus servos, Senhor Deus. E que nós sabemos, Pai amado e querido, o quão é importante o teu corpo e o teu sangue na nossa vida. Como é, Senhor Deus, a tua palavra, ela coloca a importância daquele que não come, não bebe do teu corpo e do teu sangue. A tua palavra diz que parte contigo não tem. Porém, Senhor Deus, estamos aqui para dizer: tira todos os empecilhos, limpa os nossos corações, tira, Senhor Deus, agruras, raízes que entranharam, Senhor Deus, nos nossos corações e que fizeram, Senhor Deus, o nosso coração um coração triste, um coração amargurado. Mas, ó Deus, a tua palavra, aleluia, ela é remédio, ela é saúde para o nosso corpo. A tua palavra é bálsamo, é o bálsamo de Gileade para a nossa vida, não só espiritual, mas também, Senhor Deus, material, emocional. Pai amado e querido, toma em tuas mãos, Senhor Deus, a cada um dos teus filhos que estão nesta noite aqui, não só aqueles que vão comer do pão e beber do cálice, mas todos quantos estão aqui estão recebendo esta palavra e vão receber ainda a tua palavra de vida, que possa fazer, Senhor Deus, que os nossos corações sejam cheios do teu Espírito Santo. Abençoa o teu povo, que eles possam receber o pão, que eles possam receber o cálice e que eles possam, Senhor Deus, participar para a tua glória, para o engrandecimento do teu nome e para a confirmação, Senhor Deus, daquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Morreu para nos salvar. Então, Senhor Deus, tome em tuas mãos cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode agradecer a Deus com uma salva de palmas para Deus. Você pode agradecer a Deus com glória. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Enquanto adoramos, você recebe o pão e outro diácono com o cálice, aqui com a bandeja com o cálice, por favor. Vamos todos participar juntos. Glória a Deus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou E agora nos convida a cear. Aleluia! um celestial maná Que de graça Deus te dá. bem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama. Vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou.
gosto sentada do vinho. E também dá vida ao pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Meu Senhor da glória, este pão, Senhor Deus, simboliza o teu corpo, Pai amado e querido. E a tua palavra diz: aquele que não comer da minha carne, aquele que não comer do meu corpo, parte comigo não tem. Oh, Jesus! Meu Deus! Igreja do Senhor Deus, que está em comunhão com seus irmãos, que está em comunhão com o seu Deus, está em comunhão com o seu pastor e toda a sua igreja, participe em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas o vinho nos manda outra vez partir. E também a tornar a praia, então vem o fogo, peixe e pão. E Jesus que os convida, ceia vir. Aleluia! Vem cear, sinta, ó Deus, o Espírito Santo de Deus. Oh, glória! Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E ele tomou o cálice, e ele disse: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes, aleluia, Jesus, glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que todas as vezes que você come do pão e bebe do cálice, você está anunciando a volta do Senhor. E Jesus disse: vou para o Pai, não vos deixarei órfãos. Rogarei ao Pai que envie um Espírito de verdade, o Espírito Santo que vai testificar de mim aqui na terra. E esse Espírito Santo vai consolar, vai converter. É Ele que faz com que o homem mude as suas diretrizes, os seus pensamentos, as suas vontades. E Ele disse que o Espírito Santo, Ele habitaria em nós. Queridos irmãos, em nome do Senhor Jesus, participem todos juntos em nome do Senhor Jesus. Ceia, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou,
Amém, queridos? Agora vamos ficar de pé. Nosso evangelista estará orando e estará apresentando o nosso pastor Rodrigo, que estará trazendo a mensagem nesta noite. Quem quer ouvir Deus falar? Nós não estamos aqui para ouvir o que eu quero ouvir. Eu tenho que estar aqui para ouvir aquilo que Deus tem a nos falar. A Bíblia vai dizer que tinha 2 homens. Os 2 tiveram cada um sonho. E o servo de Deus, José, interpretou o sonho de um, dizendo para ele: voltarás a servir o rei. E o outro esperou a mesma resposta, a mesma interpretação. Nem sempre Deus fala aquilo que a gente quer ouvir, mas Ele fala sempre o que a gente precisa ouvir. Seja para nos apertar, para cingir os nossos lombos, ou seja, pegar o cinto e apertar, ou seja, para também nos acariciar, para também nos animar. Na verdade, o ânimo também é uma palavra de exortação. Então, se Deus falar com você e apertar você, sinta-se privilegiado, porque Ele não aperta aquele que não ama, ou seja, Ele não vai cobrar, Ele não vai te chamar a responsabilidade se Ele não te ama. Então Ele vai fazer isso com todos aqueles que o amam, que Ele ama. Então receba nessa noite a palavra de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, onde você estiver. Deus vai colocar a palavra no teu coração, e é esta palavra que vai fazer você prevalecer lá fora, em nome de Jesus, amém? Fecha os teus olhos, em nome do Senhor Jesus. O evangelista vai orar, mas antes dele orar eu quero avisar para a igreja: semana que vem é semana de carnaval. Nós não teremos culto no domingo, não teremos atividade de escola bíblica dominical no domingo. A igreja estará aqui aos irmãos que quiserem dobrar os seus joelhos aqui no sábado, no domingo, para consagrar as suas vidas. Podem vir, em nome de Jesus. Só tome cuidado com a questão do alarme, tá? Se chegar aqui e a porta estiver fechada, fale com o diácono Fernando para que ele possa desarmar o alarme. Dobre os seus joelhos, ore, depois vá para casa, se cuide, tome cuidado, tá? Nesses dias de carnaval. A atividade da igreja só vai retornar depois do carnaval na quarta-feira, amém? Essa semana nós temos culto na quarta e nós temos culto na sexta, amém, irmãos? Como nós não estaremos fazendo retiro, nós temos culto na sexta, em nome de Jesus. No domingo não teremos culto, e aí só vamos ter culto depois, na quarta-feira, depois do carnaval, amém? Amém, queridos? Em nome de Jesus. Se você vai viajar, se você vai passar esse feriadão fora, vá em nome do Senhor Jesus, na direção do Senhor, sobre a proteção do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Oremos a Deus. Amado Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos, ó Pai, expressar a nossa gratidão ao Senhor. Deus, pois participamos da ceia do Senhor, louvamos ao Senhor, te adoramos,
Deus, agora nós vamos ouvir a Tua voz. Deus amado, a nossa oração nessa noite é, Senhor Deus, prepara, Deus, o nosso coração, Senhor. Deus, abra o nosso coração para que possamos, ó Pai, fazer igual o salmista, que guardou a palavra no coração dele para não pecar contra Ti. Deus amado, agora toma o Teu filho, Teu ungido, o pastor Rodrigo. Deus, usa ele como lhe apraz. Deus nos abençoe, é o que nós te pedimos e te suplicamos em nome de Jesus. A igreja aplauda o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Mais uma vez eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Já abre a tua Bíblia então, Marcos capítulo 4, versículo 37. Marcos 4, 37, amém? Palavra de Deus nessa noite. Pela manhã nós tivemos também a oportunidade de ministrar a palavra, e nessa noite o Senhor também nos concedeu essa graça de poder ministrar mais uma vez a palavra de Deus. Marcos capítulo 4, versículo 37. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra de Deus: e se levantou grande tempestade de vento. Perdão, versículo 36, 35, ó. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos. Sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Podeis assentar glorificando ao Senhor. Queridos, a mensagem que eu quero trazer nessa noite, ela tem por tema vivendo o propósito de Deus. Para viver o propósito de Deus. E o que é preciso para viver o propósito de Deus? O que é preciso para viver aquilo que Deus tem para a nossa vida? O que é preciso para eu viver? Essa palavra vai nos dizer, assim como toda a Bíblia vai nos dizer, o que é preciso viver propósito. Mas essa passagem é que o Senhor ministra o meu coração para trazer à igreja. É a passagem aonde você conhece bem, mas para frisar a sua mente, para que você possa entender o contexto. Jesus vai dizer aos discípulos: passemos para o outro lado. Tem uma tempestade no meio do caminho. Tem tempestade, Jesus vai dormir no barco. E aí os discípulos vão acordar Jesus. Jesus vai repreender o vento e o mar. Cessa o vento, cessa a tempestade, e eles chegam ao outro lado. Mas é tão interessante isso, por causa da atitude dos discípulos no meio da tempestade, e que na maioria das vezes é uma atitude que nós tomamos, é uma atitude que nós imitamos. E o texto ele começa dizendo o seguinte, o versículo 35, que e naquele dia, sendo já tarde, olha só que interessante, já era tarde. O texto está dizendo que já era tarde, já era um horário avançado. Ou seja, o dia de Jesus com os discípulos foi um dia cheio, porque Jesus passa o dia ensinando, Jesus passa o dia falando por parábolas, Jesus está com uma multidão. Só que agora Jesus vai chamar os discípulos. Por quê? Porque Jesus tem uma outra atividade a fazer. Jesus tem um outro lugar para chegar. Jesus tem uma agenda a se cumprir. E é interessante, porque Jesus, ele vai despedir a multidão. Ele despede a multidão. O texto vai dizer isso. E ele vai dizer para os seus discípulos: vamos para o outro lado. Ou seja, vamos para o próximo compromisso. Vamos, porque tem mais coisas a fazer. Quando os discípulos pensaram que aquele dia já estava findado, Deus está dizendo: eu ainda tenho algo a realizar.
Quando os discípulos pensaram que aquele dia mais nada poderia acontecer, Jesus está dizendo: ainda tem algo a acontecer. Quando os discípulos pensaram: ei, agora nós vamos descansar, Laédio, agora nós vamos descansar, missionária Maria José, agora nós vamos para algum lugar, mas já é tarde, o horário já está avançado, tudo que nós poderíamos fazer nós já fizemos com Jesus, agora é o momento de descansar, de ir para o lugar, de pegar o barco, de chegar nesse lugar e descansar. Só que Jesus está dizendo para eles: ei, peguem o barco, vamos para o outro lado, porque o dia pode estar no final, mas eu ainda tenho algo a realizar. Eu não sei se você já entendeu, mas eu quero começar te dizendo: para você pode ser tarde, você pode não esperar mais que nada aconteça, mas Deus está dizendo: ei, ainda que esteja no final, não importa, mas eu ainda tenho algo novo para fazer. Pode ainda estar no final, as suas expectativas podem ser poucas, você não pode ter mais expectativa que nada aconteça, mas Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: ei, eu ainda tenho algo a realizar. Só termina quando eu falo, só termina quando eu digo que chega. Então, se ainda não terminou, não perca as expectativas, porque eu tenho algo a fazer. Aleluia. Para Deus não importa o tempo, para Deus não importa o tempo. Na minha ótica pode ser tarde, mas para Jesus pode estar apenas começando. Ele vai dizer, o tempo dele é diferente. 1000 anos para Deus é como se fosse um dia como 1000 anos. Abraão já velho, no final da idade, mas foi Abraão e Sara estéril, no final, quando Deus está na tenda com Abraão e diz que vai dar um filho, Sara ri, porque Sara vai olhar para si e vai olhar para Abraão, 2 velhinhos. Como é que eu velho, eu estéril, como é que a gente vai ter filho? Deus vai dizer: ei, será que há algo impossível que eu não possa realizar? Para vocês pode ser tarde, mas eu faço. Aleluia. Ei, para você pode ser tarde, mas o que eu vou fazer, aleluia. Ei, para mim só está apenas no começo, diz o Senhor. Glória a Deus. Tem momento que a gente acha que já acabou. Quanta gente que às vezes pensa: minha idade está avançada, já estou velho, vou pendurar a chuteira e agora eu vou ficar na sombra. Deixa eu dizer uma coisa: se Deus ainda te conserva em vida, pode ter umas dores aqui, eu sei que tem, pode ter umas dores aqui, pode ter umas dores aqui. Se Deus te conserva em vida é porque Ele ainda tem algo na sua história. Ele ainda tem algo na sua história, querido. Não olhe para o tempo, olhe para aquele que é o Senhor do tempo. Aleluia. Meu Deus. Quantos recebem essa palavra? Ele vai dizer, sendo já tarde, mas ele diz: vamos para o outro lado. É porque ele ainda tem algo a fazer. Vamos para o outro lado. Ele está dizendo: tem coisa nova no meio do caminho. Mas só que o texto vai dizer: só quem entra no barco são os discípulos. A multidão não. Multidão fica na beira da praia. Só quem vai para o barco são os discípulos. Querido, isso aqui fala muito comigo, porque o texto, ele sempre fez distinção de discípulo e de multidão, não por causa de uma acepção de pessoas, não. Só que às vezes algum texto diz: os discípulos e a multidão e os discípulos acompanhavam Jesus. Jesus chama os discípulos, porque nem sempre
a multidão seguia Jesus. Nem sempre a multidão estava com Jesus. Agora, os discípulos, a não ser naquelas horas que Jesus se retirava solitário para orar, sempre tinha discípulo com Jesus. Poderiam não estar 12. Às vezes Jesus estava com 3, Pedro, Tiago e João. Mas os discípulos sempre presenciaram algo que a multidão não viu. Por que a Bíblia faz distinção entre multidão e discípulo? Porque quando fala em discípulo, está falando de alguém que tem um compromisso com o seu mestre. Por isso que Jesus ele não esconde, ele diz, para quem quer me seguir, não é qualquer um que tem a capacidade de me seguir. Para você me seguir, toma a sua cruz. Toma a sua cruz e me siga. Nem todos estavam dispostos a tomar a cruz. A prova disso, o jovem rico. O jovem rico vai a Jesus. Eu quero seguir. Eu quero herdar a vida eterna. Aí Jesus vai dizer, ei, está disposto a tomar a sua cruz? Está disposto a ser meu discípulo? Vende o que você tem. Porque não pode ter no trono do seu coração alguém mais importante do que eu. E o que vai acontecer com o jovem rico? Ele vai ficar triste e vai embora. Ele não segue a Jesus. Só que em contrapartida Pedro vai dizer, Jesus, agora nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus vai dizer, ei, vocês que deixaram tudo para me seguir, ei, o que eu tenho para dar a vocês, tanto aqui no porvir, é infinitamente maior do que aquilo que vocês deixaram para trás. Aleluia. Essa é a diferença discípulo a multidão. Discípulo vai até o fim, multidão não. Se tem milagre, a multidão estava atrás. Agora, quando faltou o pão, que Jesus dá um discurso duro à multidão, a multidão vai dizer, esse discurso é duro demais, e abandona Jesus. Você se lembra quando Jesus entra em Jerusalém? A multidão, o Jesus montado no burrinho, e a multidão está gritando, Hosana, 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 Hosana. Agora só bastou Jesus estar pendurado na cruz, que a multidão que gritava Hosana, 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 agora está dizendo, ei, crucifica Jesus e solta Barrabás. Crucifica Jesus e solta Barrabás. Crucifica Jesus e solta Barrabás. A multidão sempre está enquanto está tudo bem. Agora os discípulos não, os discípulos estão sempre acompanhando, porque o envolvimento do discípulo não é com o milagre, é com Deus do milagre. Então tem coisa que o discípulo vai ver que a multidão não vai ver. Tem coisas que só vão presenciar, são aqueles que têm um compromisso de verdade com Jesus. Tem coisas que só vão ver, que só vão presenciar, que só vão viver, é quem tem um compromisso de verdade com Jesus. A minha pergunta para você, e você medita para você mesmo, você quer viver um compromisso de verdade com Jesus? Eu vou mudar a pergunta. Você quer ver coisas novas na sua vida? Você quer experimentar o novo na sua vida? Tenha um compromisso com o seu Deus. Ei, aleluia, aleluia, aleluia. Deus compartilha coisas novas com quem tem compromisso com Ele, querido. Nós falávamos aqui na EBD de sexta-feira. Quem era Estevão? Estevão, antes de ser diácono, Estevão já era cheio do Espírito Santo. Aleluia. Ele não se tornou cheio do Espírito depois do diaconato, não. Ele já era um crente cheio do Espírito Santo. O compromisso que ele tinha com Deus era antes do diaconato. Então é fácil para Deus compartilhar algo com alguém que já tem um compromisso com Ele no secreto. Tenha compromisso com Ele, Deus vai te usar. Tenha compromisso com Ele e Ele vai te revelar coisas novas e grandes, firmes, que não sabes. Aí é por isso, missionária Penha, que às vezes algumas pessoas falam, mas só esse cara tem oportunidade, só esse obreiro tem oportunidade. É porque esse obreiro tem compromisso. Grava isso aqui. Eu quero que você grava isso aqui. Amém? Ei, oportunidade só para quem tem responsabilidade. Se não tem responsabilidade, não tem oportunidade. Está preparado para ser usado por Deus? Tenha responsabilidade na obra. Aleluia.
Aleluia. Ele passa o dia, Jesus está passando o dia ensinando. Explicar parábolas é para a multidão. No mesmo texto, versículos anteriores, agora, falar parábolas é para a multidão, explicar as parábolas é para os discípulos, e dizer vamos viver coisas novas é para quem tem compromisso com Ele. Aleluia. Está preparado para viver coisas novas? Tenha compromisso com o seu Deus. Tenha compromisso com o seu Deus. Jesus está dizendo vamos para o outro lado. Eles entram no barco. Nayara, eles entram no barco. Por quê? Porque discípulo é aquele que tem compromisso, e quem tem compromisso obedece. Quem tem compromisso anda em obediência. Isso é interessante. Roberto, isso é interessante, porque quem tem compromisso anda em obediência. Eu digo antes de tudo, obediência a Deus. Eu não falo isso para você, não. Não, ele está falando isso para obedecer a pastor. Não, ei, obediência a Deus, porque quem obedece a Deus... Ei, o pastor que sabe, a ovelha que obedece a Deus, não vai ser difícil obedecer a ele. Amém? Então, a obediência a Deus. Obediência ao Senhor, querido. Eles obedecem. Aleluia. O texto vai dizer, versículo 36, ele despede a multidão. Na companhia desse barco haviam outros pequenos barcos. E o que acontece no versículo 37? Tempestade. Repita comigo, tempestade. Diga mais uma vez, tempestade. Uma vez eu estava conversando com a minha esposa sobre algumas tempestades que a Bíblia menciona, que não eram tempestades comuns. Pastora Célia, minha mãe, não eram tempestades comuns. Tempestade é normal acontecer? Normal acontecer. A gente vive num país tropical, meu evangelista. Aqui de vez em quando está um sol de dia de rachar, não tem nuvem nenhuma. Agora, do nada no final da tarde um temporal. Aí depois faz sol de novo. Aí na mesma hora sol e chuva, né? É por aí, né? Então um país como o nosso é assim. Tempestades são normais. Só que agora, para a Bíblia, para os escritores bíblicos e para o Espírito Santo impulsionar os autores para detalhar tempestade, o que aconteceu numa tempestade, porque não eram tempestades comuns. Ainda mais se deparando para onde Jesus estava indo. E para onde Jesus está indo? Gadara. Quem tem em Gadara? Alguém demoniado. Jesus está indo fazer a obra. Jesus está indo fazer a obra. Jesus está indo libertar um jovem, um homem possesso de demônios. De demônios. Um homem com espírito imundo, que vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia fazer nada por ele. Jesus estava indo fazer a obra, libertar um homem, libertar um jovem. Então não era uma tempestade comum. Tanto foi uma tempestade tão violenta, que Jesus, nas suas palavras que ele vai dar à tempestade, o texto vai dizer que ele repreendeu. Aquieta-te, acalma. Ele repreende. Então era uma tempestade que tinha a finalidade de impedir com que o barco chegasse ao outro lado. É uma tempestade fora do comum. A região do Mar da Galileia ou de Tiberíades, ela é uma região que de vez em quando tinha tempestades violentas. Então de vez em quando o vento que vinha de cima da montanha, assim, gelado que vinha de cima da montanha, se encontrava com a região quente do Mar da Galileia, que era uma região abaixo do nível do mar. Então o encontro de vento frio, de vento quente, fazia uma tempestade, e vinha tempestade.
Só que agora era uma tempestade tão grande, de aproximadamente de ondas de 6 metros de alturas, que deixou pescadores experientes como Pedro, Tiago e João desesperados. E na nossa vida, às vezes nós enfrentamos tempestades que nos deixam assim, desesperados, sem saber o que fazer, sem saber qual passo dar. Porque era uma tempestade que na ótica dos discípulos colocava em xeque. E eles pensavam, nós não vamos chegar ao outro lado. Porque se eles ainda tivessem a certeza de que iriam chegar ao outro lado, eles não teriam acordado Jesus. Eles não teriam acordado Jesus. Era uma tempestade que tirou a paz, era uma tempestade que tirou as forças, era uma tempestade que tirou o barco do controle dos seus remos. Não adiantava remar, porque a força do vento, a força da tempestade movia o barco e fazia com que as águas entrassem no barco. Aí é um problema, água no barco. Água dentro do barco deixa o barco mais pesado do que a água. E o que se espera de um barco mais pesado que a água é que o barco afunde. E às vezes nós enfrentamos esse tipo de tempestade. Todos nós já enfrentamos tempestade na vida. E deixa eu dizer, enquanto nós vivermos, nós vamos enfrentar tempestade. Tempestades que podem vir com uma crise financeira. Tempestades que podem vir com uma crise familiar. Tempestade que pode vir com uma enfermidade que chega. Tempestade que pode vir com uma crise no casamento. Tempestade que pode vir com uma crise com o filho. Tempestade que pode vir com tudo na sua vida dando errado. Nós enfrentamos na vida tempestade. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer: na nossa vida tem tempestade, mas nós não podemos esquecer que também, aleluia, no lugar aonde se manifesta a tempestade, também tem a presença do nosso Deus no nosso barco. Tem tempestade, mas também tem a presença de Deus no nosso barco. Tem presença de Deus no nosso barco. Aleluia. O texto vai dizer que tem tempestade, mas também vai dizer que atrás Jesus estava dormindo. Ele está dormindo, mas Ele está presente. Está em silêncio, mas Ele está presente. Aleluia. Parece que Ele não está presente, mas Ele está presente no barco. Somente isso, aleluia, é algo que precisa confortar, aleluia, e animar o meu coração, porque eu sei, a tempestade ela pode me assustar, mas dentro do meu barco tem alguém que é maior do que a minha tempestade. Dentro do teu barco tem alguém que é mais forte do que a sua tempestade. Dentro do teu barco tem alguém que é maior, mais forte, mais poderoso do que a tua tempestade. Jesus está no barco dormindo. Meu Deus. O barco está parecendo que vai virar, mas Jesus está lá. Aleluia. Jesus está lá. E eles vão acordar a Jesus. Isso é interessante, porque às vezes eu poderia dizer para você que ir a Jesus, aqui tem 2 pontos que eu quero trazer com a igreja, rapidamente. 2 pontos aqui sobre ir a Jesus no meio da tempestade. Eles vão a Jesus e vão dizer para Jesus: será que não te importa? Porque o barco vai virar, nós vamos morrer. Só que, em primeiro lugar, o tipo de resposta de Jesus à indagação dos discípulos vai mostrar que a fé dos discípulos falharam. Jesus vai apontar para eles que o problema em si não foi a tempestade, mas foi a falta de fé quando a tempestade chegou. Porque eles pensaram: nós não vamos chegar. Nós não vamos chegar.
Primeiro ponto, a falta de fé. Mas você está dizendo, pastor, mas a gente tem que ir a Jesus. Sim, tem que ir a Jesus. Mas só que Jesus primeiro vai repreender eles. Por que vocês estão temerosos, homens de pequena fé? Isso me diz muito. Eles pensaram que o barco não fosse chegar. Eles se esqueceram da palavra que Jesus disse na margem. Qual foi? Vamos para o outro lado. Eles acharam que aquilo que Jesus disse não iria acontecer, por causa de uma tempestade. É fácil apontar o dedo para eles e dizer, ah, olha só. Mas só que às vezes somos nós que somos assim. Quantas das vezes, por causa da dificuldade, eu acho que a promessa não vai se cumprir? Por quantas das vezes que por causa da dificuldade eu acho que a palavra que o Senhor liberou para a minha vida não vai mais acontecer? E sabe qual é o problema? Que Jesus, tudo que eu queria, tudo que os discípulos queriam é que Jesus acordassem, não que fosse acordado. Porque a indagação, você não está vendo Jesus? Está tudo de mal a pior. Você não está vendo o que está acontecendo comigo? Você não está vendo como é que está a minha casa? Você não está vendo como é que está a minha família? Jesus sabe. Só que, aleluia. E por que então Jesus dorme? Por que Jesus está em silêncio? Porque Jesus sabe. Jesus sabe que nada que aconteça no meio do caminho vai mudar a direção da rota que Ele já reservou para o seu barco chegar. Nenhuma tempestade tem o poder de mudar a rota que já foi traçada por Jesus para fazer que o lugar que Ele separou para o teu barco chegar, querido. Não tem dificuldade que vai impedir com que a promessa se realize na sua vida. Jesus está dormindo. Por muitas das vezes no meio da tempestade você vai clamar e Jesus não vai dizer. Por quê? Porque ele já liberou a palavra. Ele já liberou a palavra. Então, a partir do momento em que você ora e ele fica em silêncio, é porque ele está testando a sua fé para ver se você acredita ou não. Para ver se você ainda dá mais credibilidade à tempestade do que a palavra que ele liberou. Ele está testando a sua fé. No momento em que ele fica em silêncio, é porque ele está testando a sua fé. Ele está dizendo, confia em mim. Porque a palavra que foi liberada na margem, ela é poderosa para te conduzir em segurança até o lugar que Ele reservou para a tua vida. Aleluia. A palavra que Ele liberou lá atrás vai te fazer chegar em segurança a outra margem que Ele preparou para você. Se você crê, adore ao Senhor. Aleluia. Quando os céus estarem em silêncio, saiba que Ele está testando a sua fé. Aleluia. Aleluia. Eles vão a Jesus. Jesus vai dizer, homens de pequena fé, por que duvida? Eu não já disse que vocês vão chegar, vocês vão chegar. Aí o Espírito Santo me lembra agora qual foi a palavra de Deus para Moisés, quando o povo está azucrinando no ouvido dele, os egípcios vêm atrás. Será que você nos tirou do Egito para a gente morrer aqui? Moisés vai fazer o quê? Vai a Deus. Qual foi a resposta de Deus para Moisés? Qual foi a resposta de Deus para Moisés? Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marchem. Por que você está clamando? Se lá atrás no Egito eu já disse o lugar, já determinei o lugar que vocês vão chegar.
tem mar, e o que importa que tem mar, a minha palavra vai fazer com que vocês atravessem o mar, o deserto, qualquer dificuldade para chegar em Canaã. Somente confia. Oh! Confia. O outro lado já está pronto. O destino que Jesus quer te levar já está pronto. Ele vai te conduzir para lá. Ele vai testar a sua fé no meio do caminho. Jesus sabe as tempestades que você vai enfrentar no meio do caminho. Ele só não vai te dizer. Jesus sabe os problemas que você vai enfrentar. Ele só não vai te dizer. Quando ele faz a promessa, missionária Maria José, minha avó, quando ele faz a promessa, ele já diz o final. Ele nunca diz o meio. Quando ele faz a promessa, ele já fala o cumprimento dela. Ele diz para Abraão: eu vou fazer de você uma grande nação. Você vai ser uma bênção. Aleluia. Ele diz para Moisés: eu vou tirar o povo de lá. Aleluia. Mas só que ele não disse o que ia acontecer no meio. Ele deu o sonho a José, mas não disse o processo. Ele revela o propósito, esconde o processo. Por quê? Porque se ele te revelasse o processo, você ia dizer: Jesus, não quero não. Você não quero não. Não quero. Não quero. Ah, você vai enfrentar, olha, aquele gigante. Deita o óleo em Davi. Só que ele não revela. Depois, Davi vai enfrentar um gigante. Só diz, é como se ele dissesse para Davi: Davi, espera e vive o processo. Espera e vive, para que você não desanime. Por que que ele não diz? Por que que ele revela o propósito e esconde o processo? É porque independente do processo, o propósito vai se cumprir. Uou! O processo pode ser dificultoso, mas independente disso, o propósito vai se cumprir. Quem crê nisso, exalte, 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 exalte. Meu Deus, eu estou sentindo a presença. Aleluia. Por que que Jesus repreende eles? Mas eles foram a Jesus. Por que que Jesus repreende? Sabe por causa de quê? A certeza de que o barco ia virar gritou mais forte no coração de que o barco ia chegar ao outro lado. A certeza deles mudou. A certeza mudou. A certeza de que o barco iria virar falou mais alto do que a certeza de que o que Jesus falou iria acontecer. Aí ele disse: vocês são temerosos, vocês são pequena fé. O maior problema não era a tempestade, mas a fé que falhou. 1 Samuel 17. O problema não era Golias, mas o medo do exército de Deus, que não teve a capacidade que Davi teve de confiar em Deus e de que Golias iria cair. Quando a fé falha, a gente se esquece da promessa, e a gente se concentra mais no problema do que na promessa. Não é verdade? É o povo que saiu do Egito e pensou que fosse morrer no deserto. E cuidado com aquilo que você pensa, porque de acordo com aquilo que eles pensavam, aconteceu. Uma geração morreu no meio do caminho. Só que Jesus não revelou o processo, propósito para você, para que o processo te matasse. Ele não revelou o propósito com a finalidade que o processo te matasse. Quando ele revela o propósito, ele já vê no corredor da história você lá. Aleluia. Aí Davi vai dizer: quem é esse incircunciso? Porque Davi vai dizer: ei, para Saul, o Senhor já me ajudava quando eu lutava contra urso e contra leão.
No processo escondido, eu já lutava contra urso e leão. Da mesma forma que Deus me ajudou nos meus processos lá atrás, Deus vai me ajudar nesse processo agora. Eu vou vencer este incircunciso. Aí o perigo do desespero, sabe o que é? É você, e eu já vou encerrar, colocar tudo a perder. Porque desesperado você não pensa. Quando o desespero toma conta, você não raciocina. Você fala o que não deveria falar. Você age como não deveria agir. Você faz um monte de coisa que não deveria fazer. Tudo porque você se moveu por desespero. Jesus diz para Jairo: não temas, porque se o desespero tomasse conta do coração de Jairo, ele despedia Jesus e iria enterrar sua filha. Mas porque ele creu na palavra de Jesus, e Jesus disse para ele: não temas, creia somente, porque ele creu. Ei, cancela o funeral, porque a minha filha está viva. Decretos de morte são mudados quando eu coloco a minha fé em ação. Decreto do diabo é anulado quando eu coloco a minha fé em ação. Coloca a tua fé em ação, porque Deus está trabalhando ao teu favor. Fica de pé glorificando Arabaçu e Andarabaxê. Iribicobarabaçu. Segura. Quando o desespero toma conta, a gente faz igual Sara. Tá passando o tempo, não tá acontecendo, eu vou dar um jeitinho. Abraão, deita com a minha serva. Aí sabe qual o problema? A serva tem filho. E por a serva ter filho, começa a rivalizar com Sara. Só que é um problema que ela arrumou. Um problema que ela arrumou. Aí Sara vai chegar para Abraão: ó, tá me zoando, tá me colocando para escanteio, porque tem filho e eu não. Dá um jeito aí. Aí esse é o problema. Não tenta dar um jeitinho nos processos, durante o processo, porque não vai acontecer do teu jeito, é do jeito de Deus. Só que deixa eu dizer algo para alegar o teu coração. A fé falhou. Agora o outro ponto que eu queria falar com vocês agora no final é: ei, a fé falhou, mas eles foram a Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você: o Senhor conhece as suas limitações. E Deus não desiste facilmente de alguém. Deus não é como o homem que desiste fácil do outro. Anos de amizade por causa de um erro acaba, nunca mais quer falar. Deus não desistiu dos discípulos porque a fé falhou. Aleluia. Eles foram a Jesus quando a fé falhou. Deixa eu dizer para você: não tem cenário melhor a se estar do que quando a fé falha, do que aos pés de Jesus. A fé falhou, mas ninguém pulou do barco. A fé falhou, ninguém saiu do barco. Não saia do barco nos momentos de crise, porque Jesus está lá. Sair do barco é morte. Uma outra pregação eu disse isso aqui. Quando Jesus está caminhando sobre as águas, é aí que Pedro sai do barco, porque Jesus não está no barco, Jesus está na água. E o melhor lugar se está é onde Jesus está. Se Jesus não está no barco, eu saio do barco. Mas se ele ainda está no barco, eu permaneço no barco. Permaneça no lugar aonde Jesus está. Por quê? É melhor estar no barco quando a fé falhar do que pular do barco e perecer. Sabe por causa de quê? Estar no barco, permanecer do barco mesmo quando a fé falha,
Escuta isso aqui, grava isso aqui. Por quê? Porque quem vai a Jesus nos momentos aonde a crise fala mais alto do que a sua fé, encontra renovo. A fé falhou, tudo bem, mas vai a Jesus. Porque aqueles que em meio às suas falhas vão a Jesus, encontram renovo, encontram alívio, encontram perdão, encontram escape, encontram saída. Quem vai a Jesus nos momentos de crise não permanece mais o mesmo. Aí eu termino aqui. Você pode ter chegado aqui dando mais ouvido à crise do que a Jesus, mas Jesus está dizendo: eu sei que a sua fé falhou, mas o que importa é que você está aos meus pés, e diante de mim quem vem com o coração aberto, reconhecendo que falhou, eu perdoo, eu renovo, aleluia, eu te levanto, eu te restauro, para que você continue a chegar do outro lado. A sua fé pode ter falhado, mas o destino que eu tracei para você ainda está de pé. Meu Deus, o que Jesus tem para a tua vida ainda está de pé. Então me ajuda a pregar. Olha para quem está perto de você e diz: não saia do barco, ainda que a sua fé esteja falhando, porque mesmo com uma fé falhando, em Jesus você encontra renovo. Não sai da igreja, querido, continue aos pés do Senhor, porque diante dele você encontrará renovo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Ele está aqui. Ele está aqui em nosso meio. Ele está aqui. A prova de que quem vai a Jesus nos momentos de crise recebe renovo é porque Jesus não aborta a missão, continua. O que é que Jesus vai fazer? Repreende o mar, repreende o vento. E a prova de que quem vai a Jesus encontra renovo é porque Jesus repreende o mar e o vento, e a tempestade se transforma em calmaria. Aí no final, olha o que eles vão dizer: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem. Meu Deus, que interessante isso. Aleluia. Tem uma tradução que vai dizer: e eles se maravilhavam, dizendo: já não tem temor, já não tem medo. Agora eles estão surpresos, porque eles vão ver um Jesus que acalma vento e tempestade. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. O medo já se foi, porque eles estão espantados com o poder de Jesus. E eles dizem: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem. Permaneça no barco, porque no lugar aonde Jesus está, o medo sai, e no lugar do medo tem adoração, adoração, adoração. No lugar onde havia murmuração, o que vai ter nos seus lábios é um hino de agradecimento ao nome do Senhor. Permaneça no barco e tudo vai mudar. Permaneça no lugar onde Ele está. Ele está dizendo para alguém nessa noite: o que eu tenho na sua vida não acabou. A tempestade não abortou. A tempestade não abortou. Oh, e
se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando, está causando medo, está causando. E se teu barco parecer que vai naufragar, pra lá e pra cá, está causando medo, não se frustrarão, e não se frustrarão, e não se frustrarão os planos. Levante a mão e adore, levante a mão. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Eu quero terminar, eu termino agora. Me dá 9 minutos. 9 minutos. 9 minutos. A maioria chegou aqui, já era depois de 7 horas. Me dá 9 minutos. Aleluia. E eu termino. Ei, eu quero orar pela sua vida. Em 9 minutos cravado eu termino. Você que veio nessa noite e a voz da tempestade está gritando muito mais forte ao teu coração, e você acha que aquilo que Deus prometeu não vai acontecer, mas só que você ouviu a palavra nessa noite. Jesus não abortou a missão por causa do processo. Jesus está dizendo para você: o propósito ainda está de pé. Porque o capítulo 5 começa dizendo: e eles chegaram ao outro lado. Meu Deus. O problema de Jesus não são com as suas crises. O problema de Jesus é com a sua vontade de parar. É você retroceder. E eu quero orar por você. Em 8 minutos eu termino. Eu quero orar por você que está aqui nessa noite, e você está ouvindo mais a voz da crise do que a voz do teu Deus, que Ele liberou para você, o propósito que Ele liberou. Mas só que você não quer permanecer assim, só que você não encontra força. Você quer chegar ao outro lado. Se você quer chegar ao outro lado e viver propósito, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Tenho 6 minutos e 30 segundos. Você que quer viver o propósito, no meio dessa crise, vem aqui na frente, eu quero orar por você. E não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Eu quero orar pela segunda vida, vem. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, pode vir aqui mais aqui. A terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Cadê você que quer viver propósito? Você quer viver o propósito de Deus na tua vida? Vem aqui na frente, eu quero orar por você. As coisas não estão bem. A doença chegou, a crise chegou, o desemprego chegou, e você acha: eu não vou viver. Ei, Deus está dizendo: você vai viver o propósito. Vem aqui, eu quero orar por você. Vem aqui, eu quero orar por você. Esse processo não vai te matar. Em 3 minutos eu vou orar. Cadê a terceira vida agora? Esse processo não vai anular o propósito. Cadê a quarta vida? Cadê? 2 minutos eu vou orar. Cadê a quarta vida? Quinta? Cadê? Esse processo não vai anular o propósito de Deus na sua vida. Cadê aqueles que querem receber o renovo de Deus nessa noite? Para continuar. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. E mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impede. Em 1 minuto eu vou orar. Cadê você? Você sabe que essa palavra tocou no teu coração. Você está dizendo: ah, eu vou lá na frente de novo. Jesus está dizendo: vai lá, vai lá. Essa noite tem renovo para você. Cadê a sexta?
Cadê a sexta vida? Quem crê no propósito vem. Se Deus tocou no teu coração, vem, 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 vem. 30 segundos, eu vou orar. Vem, 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 vem. Não se frustraram os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Eu vou orar agora. Eu vou orar agora, mas vou dar 10 segundos para você sair do seu lugar e vir aqui para receber essa oração. Renovo, avivamento, renovo dos céus para a sua vida. Estenda a tua mão comigo. Seja um canal de Deus agora sobre essas vidas. Vocês que estão aqui na frente, coloca a mão no seu coração. As missionárias que estão aqui na igreja, me ajuda a estender a mão aqui sobre elas. Põe as mãos. Sobre as mulheres, você impõe as mãos aqui. Missionárias, pastora, vem cá. Impõe as mãos sobre elas. Isso, me ajuda aqui a orar. Deus está falando nessa noite. Você vai sair daqui desse culto uma outra pessoa. Coloca a mão mesmo sobre elas. Ai, Deus deu autoridade para vocês agora. Vocês têm autoridade de Deus. Se receber essa unção, escolha alguém, coloca a mão aí, vai, enquanto eu oro. Senhor, meu Deus e meu Pai, agora. Senhor, enquanto as tuas servas tocam agora nelas agora. Tem aqui na frente aqui, ó, uma irmã aqui na frente aqui, ó. Senhor, meu Deus e meu Pai, enquanto nós oramos, juntamente com as tuas servas, sobre essas vidas, Senhor, que acreditam no propósito e que estão dizendo nessa noite: não vou morrer no processo, não vou parar por causa do processo, eu vou continuar independente do processo. Eu te peço agora, Senhor, derrama agora uma unção especial sobre a vida delas agora. Traz de novo, aviva o coração, aviva agora a sua vida, Pai, porque não é esse problema que vai parar, não é essa crise que vai desanimar, não é esse vento que vai mudar a rota que já foi traçada por Jesus. Em nome de Jesus eu profetizo: tem propósito, o propósito vai acontecer, a promessa vai se cumprir, vai viver milagre, vai viver restauração. Em nome de Jesus, a paz vai chegar na família, a paz vai chegar no coração. Aleluia, a paz vai chegar, a bonança vai chegar. A palavra de Deus está sendo liberada agora para mudar a vida. Em nome de Jesus, Pai, derrama avivamento. Aviva, viva, 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 viva. Aviva, para glória e honra do teu santo nome. E se você crê nisso, aplauda ao Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Dá um abraço nelas agora, vai. Dá um abraço nelas agora, vai. Abraça, abraça. Olha aí, ó. São vidas que estão saindo daqui nessa noite, que vão viver propósito. Vocês vão viver propósito. O processo não é maior que o propósito. O processo não vai anular o propósito. Vocês vão sair daqui para viver bênção. Estenda a tua mão em forma de receber. Estenda a tua mão em forma de receber. O processo. Vocês que vieram aqui na frente, se lembrem disso. O processo não é maior do que o propósito. Você só precisa se manter em fé, porque maior é a palavra que foi liberada sobre a tua vida do que as vozes contrárias no meio do processo. Você que recebeu essa palavra, a mesma coisa. Essa palavra também é para você. Estenda a tua mão em forma de receber. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e que o Senhor te guarde, em o nome de Jesus. A igreja diga: aplauda o Senhor. Deus abençoe. Quarta-feira,
culto da família.